Hoje nós recebemos aqui no RDTV Nilma Silva, que é presidente da Associação do Segmento de Pesca de Mato Grosso. E claro, nós voltamos a falar sobre o quê? Esse assunto da pesca, né, da lei da pesca, que virou uma polêmica, né, Nilma? A gente já ouviu um outro lado. E você, como uma pessoa que está ali, sempre ouvindo os pescadores, o outro lado dessa história, eu queria saber de você o que você acha, né, dessa lei da pesca, a lei do transporte zero. Você vê uma inconstitucionalidade nessa lei? Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, de falar os fatos reais. Primeiro que a gente encara o projeto de lei do governo do estado como um genocídio para a pesca. Por quê, Poliana? Porque não tem estudos técnicos. O governo do estado não teve a menor sensibilidade de sentar com os maiores cientistas do país, como Embrapa Pantanal, Fundação Eliseu Alves, Agência Nacional de Águas, Ministério da Pesca, do Meio Ambiente, Formad, o FMT. Então encaramos como um genocídio. E há, sim, inconstitucionalidade. Como advogada do segmento da pesca também, além de representar o segmento como uma pessoa vivente da pesca, porque eu trabalho na pesca há 24 anos, para quem não sabe, eu trabalho com iscas vivas, sou da região de Barão de Melgaço, e fico assim estarrecida quando o governo do estado fala que a nossa cidade tem o menor IDH e que a gente vive na miséria, né? E aí eu ressalto que isso acontece porque nós não temos uma gestão eficiente. Nós não temos um gestor com políticas públicas para isso. Graças a Deus nós ainda tivemos a pesca para nos mantermos miseráveis, senão nós estaríamos na fila do ossinho por incompetência do nosso executivo. E eu quero dizer que não pode colocar a culpa nos pescadores quando a gente tem uma má gestão. Então, voltando ao projeto da pesca, ele é totalmente, completamente inconstitucional porque ele fere os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, o artigo 5º, que é o direito de profissão, ele fere o artigo 6º, que é o direito ao lazer, os direitos sociais, o direito previdenciário, que é o que barra fortemente esse projeto, o artigo 170, que fala do direito de livre concorrência. Então, principalmente o artigo 1º da Constituição Federal, que é a dignidade da pessoa humana. Então, o projeto é completamente inconstitucional, ele é um projeto que comete de forma arbitrária o racismo ambiental, e eu estou aqui para esclarecer todos os fatos e dizer que o segmento da pesca repudia qualquer ação que o governo faça em relação ao segmento da pesca, sem sentar com os personagens. Você acabou de citar o racismo ambiental. Explica pra gente o que seria. O racismo ambiental ocorre todas as vezes que um projeto de lei, que seja de iniciativa do executivo ou do legislativo, aconteça em um determinado segmento. Quando eu falo racismo ambiental, é porque o governo do estado quer proibir o transporte, o armazenamento e a comercialização para a modalidade do pescador profissional artesanal, para a pesca amadora, para a pesca difusa, em detrimento de uma única pesca, que é a pesca esportiva, que no meu ver, que no ver do segmento da pesca, que no ver do cientista, é uma diversão com crueldade. Porque você furar o olho de um peixe, estourar o esôfago do peixe somente para bater uma foto, isso é o quê? Isso é diversão com crueldade. Esse peixe, ele vem a morrer. Esse carcaça não boia, que nem diz os cientistas. Além do mais, países como a Alemanha, como a Suíça, como o Peru já aboliram, a Colômbia já aboliram esse tipo de maus tratos, porque é um maltrato ao pescador, ao peixe. Nós, seres humanos, fazemos a pesca predatória. O que é pesca predatória? É predar para comer, para saciar a fome. O que nós não permitimos, Poliana, é a pesca depredatória, que é a pesca que criminosos cometem com redes, que é isso que o governo do estado deveria combater. Então, o racismo ambiental é isso. É quando você tira de uma modalidade, de um modo de vida, extermina um modo de vida de uma determinada profissão lícita, porque a pesca profissional ela é uma profissão lícita, ela está amparada pela Constituição Federal, em detrimento de um único modo de pescaria, que é a pesca esportiva. Quando você faz essa discrepância, essa discriminação, é chamado de racismo ambiental.
Tem sido muito defendido, né, durante essa lei, dentro da lei da pesca, a questão que os pescadores, né, que vivem, né, da pesca de fato, trabalham com isso há muitos anos, é algo cultural mesmo, tem diminuído, né, essa prática, tem diminuído espécies, tem colocado algumas espécies de peixes em extinção. Isso é verdade? Não, olha, a gente nunca pode fazer projetos de lei sem estudos técnicos, científicos, né? Eu acredito que você, como jornalista, passou 5 anos numa faculdade estudando e preparando e é muito competente pelo que faz. Eu sou advogada, hoje estou como advogada, 5 anos de faculdade. Então, os cientistas, eles não estudam só 5 anos, eles estudam há décadas. Eu conheço o professor Francisco de Arruda Machado, por exemplo, exemplificando, 40 anos de vivência dentro do Pantanal. Não sei quantas horas de mergulho. Então, assim, essa questão de falar que os peixes estão diminuindo não procede. O que há é um aumento explosivo da população de pescadores. Ah, Nilma, mas em 1990 meu pai ia pescar e nós voltávamos com os balaios cheios de peixe. Por que que hoje a gente não tem isso? Não, você colocou em questão quantas usinas foram construídas de 1990 para cá? Quanto mercúrio foi despejado nos nossos rios? Quantas nascentes foram mortas? Quanto agrotóxico foi despejado? Quanto houve desmatamento da mata ciliar? Quanto lixo é jogado no rio? Quanto esgoto é despejado? São 3,9 litros por... ouça bem, 3,9 litros por segundo no rio Cuiabá. É muita coisa. Hoje apenas 88% do esgoto de Cuiabá é tratado, o restante não é. E Várzea Grande? É zero tratamento de esgoto. Isso é despejado nos nossos rios. Então, o que a gente precisa fazer é combater as questões antrópicas. Alguém em 1990 via dragas trabalhando os 12 meses do período do ano sugando o leito do rio? Se você for aqui no Valo Verde, por exemplo, a praia, você está atravessando o rio a pé. E aí, quando chega os 4 meses de pesca, a lei, por lei, os pescadores respeitam, suspende a captura do pescado, mas o leito do rio é retirado, Poliana, toneladas. São milhões, bilhões, trilhões de pequenas ovas e larvas. Isso não é a Nilma falando, não é a Nilma. Eu estou falando baseado em estudo técnico, porque a opinião da Nilma é irrelevante, é baseada em achismo. Agora, o que manda é a opinião, sim, de instituições sérias, como, por exemplo, a Unemate, a Formad, que eu estou falando só do Estado, não estou falando nem de instituições federais. Você falando sobre isso, eu lembro que uma vez até, como jornalista, fiz uma reportagem falando sobre também a questão... houve uma época que estava sendo liberada a caça de jacarés, porque eles usavam o jacaré como uma desculpa que estava diminuindo a população de peixes também. Aí me veio agora essa lembrança porque tem essa comparação também, né? E hoje os pescadores estão, de certa forma, sendo culpados por essa diminuição também. Na verdade, houve uma audiência pública em 2020, provocada pelo deputado Paulo Araújo, sobre a questão do jacaré. E aí nós trouxemos 12 cientistas em nível nacional para tratar sobre essa questão. Porque muita gente faz muita especulação. Ah, eu acho, eu vi, meu vizinho falou e tal. Então, eu quero dizer que o jacaré, ele é uma espécie oportunista. Nilma, como assim? O jacaré come ariranha, o jacaré come capivara, o jacaré come peixe, o jacaré come onça, o jacaré come insetos até os 2 anos. O jacaré só come insetos, camboatás, por exemplo, que é uma espécie de cascudo. Então o jacaré é um peixe oportunista. Se ele comer uma ariranha, ele fica até 15 dias sem se alimentar. E aí nós fomos buscar esses cientistas, teve uma audiência pública e foi muito esclarecedora. E também, como eu sou uma pessoa muito voltada ao meio ambiente, eu fui fazer um estudo junto ao IBAMA. Então nós temos que fazer, para você ter uma ciência, se o jacaré ele está prejudicando, está em desequilíbrio, o IBAMA ele trabalha de forma da extensão territorial. Ele faz toda a medição do Pantanal e essa medição ele divide em quadros, em lagoas.
Então, às vezes, você vê uma lagoa farta de jacaré, mas em um outro ponto do Pantanal não tem o jacaré, não está tendo a mesma população. Então, eles fazem essa contagem e dividem pela territorialidade. E, segundo os dados do próprio IBAMA, que é o IBAMA Nacional, o jacaré continua em um equilíbrio. Então, o jacaré, como eu disse, é uma espécie oportunista, não pode levar a culpa das questões antrópicas, que são as questões causadas pelo próprio homem. Hoje a gente fala muito sobre questões ambientais, o nosso estado deixa a desejar em algumas questões, né, ambientais, e a gente tem que falar também sobre a mineração, né? Como você enxerga hoje a mineração para a preservação, como ela está interferindo também na degradação ambiental? Olha, se eu pudesse falar tudo o que eu penso, né? Mas eu vou falar de forma jurídica. Eu acho, assim, um absurdo que o estado de Mato Grosso, até pouco tempo atrás, não recolhia nada. E a devastação, a contrapartida que esse segmento proporciona para o meio ambiente é 0,00 menos zero. Recentemente, teve uma CPI na Assembleia Legislativa sobre a mineração. E foram chamados os maiores mineradores do estado. Inclusive, acho que até o governador do estado foi convidado, eu acho que ele não foi. Pois bem, eu fiquei assim, perplexa com o quanto que é retirado do nosso solo e o quanto esse segmento não faz nada para recuperá-lo. Se você, agora que for 100 quilômetros daqui, Poconé, por exemplo, uma cidade que todo mundo conhece, que é a porta do Pantanal. Até 2 meses atrás, antes de iniciar as chuvas, o rio Pedro Gomes estava seco. E a sociedade estava recebendo água de cava garimpeira. Mas, Nilma, como isso é possível? É possível porque a mineração está dentro da cidade. A mineração não tem um controle. Por que nós não temos controle? Porque a fiscalização da SEMA falha muito. Por que falha, Nilma, num estado tão rico que arrecada tanto? Porque não tem suporte à fiscalização. Não é interessante investir em equipamentos de fiscalização. Porque, às vezes, eu acho que os políticos acham que o ser humano não pode ser pensante, crítico e ativo. Então, se nós tivéssemos um investimento em massa na fiscalização, dando subsídio para a fiscalização, Poconé não estaria devastado como está. E eu repudio veemente um estado como o nosso, que tem uma ictiofauna espetacular, única. Nós temos 3 biomas, num único estado. E aprova uma lei de reserva legal, onde eu vou poder garimpar onde eu quiser. E aí eu vou te dar essa cota em outro lugar. Mas peraí, a ictiofauna, a particularidade que Chapada dos Guimarães tem, é diferente do que Poconé tem. Ah, mas os outros estados fazem isso. Gente, nós estamos falando do nosso estado. Nós estamos falando da nossa realidade. Então, eu, como advogada, vejo com repúdio que os nossos legisladores e o nosso executivo hajam na contramão do mundo inteiro. Porque o mundo inteiro fala em conservação e preservação e o nosso estado abre, não é as porteiras, não. Ele abre os portões do inferno para destruir o meio ambiente. Para a gente finalizar, Nilma, eu queria que você trouxesse para a gente, né, quais os próximos projetos, lutas também, enquanto presidente da associação, quais serão os próximos passos? Eu quero aproveitar a oportunidade e dizer que nós estamos no Supremo Tribunal Federal com 3 ADIs. ADIs do PSD, do MDB e também da Confederação Nacional. Quero aproveitar e dizer que a AGU, a PGR, a DPU, o Ministério da Pesca, o Ministério do Meio Ambiente, o INSS, o CMBio e o IBAMA, todos, por unanimidade, que são as instituições mais sérias do país relacionadas ao meio ambiente, deram pareceres contrários ao projeto de lei do governo, que virou lei, que é a Lei 12.197, e agora está tramitando um outro projeto na Assembleia que tem as mesmas características, porque o governo disse que liberou a pesca, mas isso não é verdade. É uma cortina de fumaça, aonde ele inviabiliza a pesca, proibindo as 12 espécies mais piscosas dos pescadores para sobreviver.
E eu digo que a lei é inconstitucional porque trata-se também da questão previdenciária. Então, independentemente desse projeto passar na Assembleia, as ADIs permanecem no Supremo Tribunal Federal referente à Lei 12.197 e após ser sancionada eu serei a primeira a peticionar e fazer uma nova ADI dizendo que o governo errou novamente. E nisso eu quero aproveitar também e dizer que no dia 27/2, às 9 da manhã, haverá uma audiência pública que vai tratar sobre essas 12 espécies que está sendo proibida pelo governo, que foi proibida através da publicação do decreto, aonde o governo, mais uma vez, não sentou com aqueles que realmente sabem a realidade da pesca, que são os pescadores e que são os cientistas. Então eu volto a dizer que a luta contra a ganância, o poder, né, continua no Supremo Tribunal Federal. E digo aqui, Poliana, se for para eu fazer 100 ADIs, estarei lá peticionando. Se for para eu estar lá fazendo a sustentação, mais uma vez para defender o meio ambiente, o segmento da pesca contra vampiros gananciosos, estarei lá. Porque não são as pescarias normais que acabam com os peixes, e sim garimpos, desmatamentos, mercúrios ilegais, dragas, usinas e outras questões antrópicas que o Executivo e o Legislativo têm ciência e consciência. Nilma, muito obrigada, viu, pela sua participação. Tá? Sou eu que agradeço. Se você gostou da nossa entrevista, deixe o seu comentário aí, a gente quer saber o que você achou, viu?